Boa tarde, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Antes de começar, eu queria pedir para os irmãos que se inscrevam no meu canal de YouTube, para que a palavra do Senhor venha chegar até aqueles que precisam ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de paz. Eu peço para os irmãos que se inscrevam no meu canal. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador do céu e da terra, venha perante esse canal salvar muitas vidas, trazer paz nas famílias, trazer conforto aos corações daqueles que estão com o coração angustiado, triste. Então eu peço para os irmãos que se inscrevam aí no meu canal. Amém, irmãos? Irmãos, nessa tarde, nesse começo de tarde, eu vim perante esse canal para passar não somente uma mensagem de Deus para os nossos irmãos, mas sim para levar um entendimento e o porquê que às vezes nós fica em tentação, por que nós temos que passar por provações, por que a gente tem que passar por várias coisas, por vários momentos difíceis. Mas nosso Pai Celestial, Ele já nos mostra isso. A palavra do Senhor é um manual de vida para nós. A palavra do Senhor é uma palavra, é um livro que nos traz para mostrar para nós a obediência da palavra. E aqui em Atos, capítulo 18, versículo 9 ao 10, Deus dizendo para Paulo, olha o que diz: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Deus está falando para nós continuar falando da palavra dele, para que nós continuamos transmitir a palavra de bênção para aqueles filhos. Deus está falando para nós que tive problemas sim, mas nós não devemos se calar. Não devemos abaixar a cabeça para os problemas. Nós não devemos abaixar a cabeça para as dificuldades. Deus está falando aqui para Paulo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. No versículo 10, Deus falando com Paulo: porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. É Deus usando Paulo para falar da palavra dele. É Deus usando Paulo para transmitir o que Deus quer fazer na vida deles. Nós sabemos que Paulo viajou para várias cidades, para o mundo inteiro, pregando o Evangelho. Nós sabemos que Paulo era chamado de Saulo. O Saulo era totalmente uma pessoa que não gostava dos cristãos. Saulo era uma pessoa que era usado pelos governantes para ir atrás dos cristãos, para que a palavra do Senhor não seja pregada, para que a palavra do Senhor não seja evangelizada. E Paulo então seguia os cristãos. E quando Paulo começou a seguir os cristãos, no meio do caminho veio a luz do Espírito Santo. No meio do caminho, a luz do Espírito Santo, Deus falando com Paulo: Paulo, por que me persegues? E Paulo diz: quem é o Senhor? Eu sou Jesus, o que você me persegue. Naquele momento, Deus deixou Paulo cego, simplesmente cego, para mostrar para Paulo o poder do Espírito Santo. Mas naquele momento, quando Paulo fica cego, Paulo começa a ficar desesperado, porque não conseguia se enxergar, não conseguia ver nada. E Deus mandou aqueles soldados que estavam com Saulo, que agora é Paulo, levar até para uma casa.
E lá, levado por uma casa, Deus falou com Ananias: Ananias, vá até a casa e fale com este homem. Ananias simplesmente falou: Senhor, mas nós conhecemos bem esse homem, o Senhor conhece bem esse homem nos perseguia. Mas Deus falou para Ananias: vá. Aí Ananias foi. Naquele momento Ananias falou com Paulo. E naquele momento Paulo saiu de nome de Saulo e foi passado para ser chamado de Paulo. Daquele momento em diante, Paulo não pensou duas vezes em pregar o Evangelho. Ele obedeceu o que Deus tinha falado para ele. Ele começou a passar, a evangelizar a palavra do Senhor. Paulo viajou por muitas cidades. Paulo viajou para o mundo inteiro. Paulo foi até Jerusalém pregar a palavra. Irmãos, a palavra do Senhor nesta tarde, para nós que às vezes nos calamos, que às vezes nós paramos no meio do caminho por causa de problemas, por causa de dificuldade. Deus, nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo, diz para nós não se calar. Para nós não se calar perante a palavra. É para nós seguir em diante com a palavra do Senhor. É para nós falar de Deus, falar de Jesus. Quantos filhos hoje estão aí no meio das drogas? Quantos filhos hoje estão aí com depressão, precisando de uma palavra, precisando de uma salvação? Quantos filhos hoje estão precisando de uma palavra amiga? Às vezes pessoas chegam na nossa casa precisando de uma palavra, precisando entender o que está acontecendo com ela. E às vezes nós não estamos preparados. Mas por que nós não estamos preparados? Porque a gente às vezes não pegamos a palavra do Senhor para meditar a palavra. Nós não podemos deixar que a palavra do Senhor morra dentro de nós. Nós temos que viver a palavra e não nos calar. A palavra do Senhor no 10, Deus falando com Paulo: porquanto eu estou contigo. Quando Deus fala, porquanto eu estou contigo, Deus está falando que Deus está com você. Jesus Cristo está com você. Mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da provação, mesmo no meio das dificuldades. Deus sempre está com você. E Ele continua: e ninguém ousará te fazer de mal. Quando Ele fala que ninguém vai te fazer de mal, porque Deus não deixa ninguém fazer mal aos teus filhos queridos, aos teus filhos amados. Deus não deixa que nada, que coisa negativa entra na tua mente e magoa o teu coração. Deus não deixa que pessoas venham com pedrada por cima de você. Deus te proteja. Aí você fala: mas irmão, se eu levar a palavra do Senhor para aqueles que não querem ouvir a palavra. Mas Deus está falando aqui, irmãos. Deus está falando aqui: porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará te fazer de mal. É só você passar a crer, acreditar que Deus está com você no momento e na hora certa. Quem vai usar a tua boca é o Espírito Santo. Não vai ser você que está falando.
mas sim o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai falar por você. É o Espírito Santo que vai usar você para falar da palavra do Senhor. Porque você tem autoridade. Você já tem autoridade para falar da palavra do Senhor. Você tem autoridade para repreender o mal. Você tem autoridade para ser curado. Você tem autoridade para repreender a enfermidade. Você tem autoridade para expulsar demônio. Você já tem essa autoridade, irmãos. Não tem que se preocupar quando você for falar da palavra de Deus àqueles que não estão diante de Deus, aqueles que estão amando outros tipos de deuses. Porque há muitos filhos de Deus que têm que saber a gravidade de estar servindo outros deuses. Se nós virmos lá em Êxodo, capítulo 20, que fala ali dos 10 mandamentos, nós vamos perceber o que Deus fala ali nos 10 mandamentos. Vamos lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E o primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Está vendo, irmãos? Então nós não devemos ter medo. Nós não podemos nos calar. Porque há muitos filhos de Deus fazendo imagens. Muitos filhos de Deus fazendo imagens e adorando as imagens. Nós temos que levar a palavra, a verdade, para esses povos de Deus que estão ajoelhando perante imagens, que estão adorando os tipos de deuses. Eu não falo só de imagem, não. Eu falo também daqueles que fica adorando dinheiro. Nós não podemos adorar o dinheiro. Que se nós adorarmos o dinheiro, nós estamos também visualizando outros tipos de deuses. Nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar. Dinheiro é bom? É, porque dinheiro nos alimenta, dinheiro a gente faz compra, mas nós não podemos adorar. Porque o dinheiro é bênção, mas perante as mãos de Deus. Quando Deus abre a porta de emprego para nós, nós temos que sempre agradecer a Deus pela porta de emprego que Ele nos abre. E o primeiro pagamento, nós temos que ofertar a casa do Senhor, dizimar a casa do Senhor. Tá? A primeira primícia. Para que a nossa casa esteja cheia de santidade, esteja cheia de sabedoria, para que a alma nossa seja cheia de vida espiritual. Nós temos que se alimentar, primeiramente, a nossa vida espiritual. Esse é o primeiro que nós temos que fazer. Primeiro, nós temos que se alimentar. O que é se alimentar a nossa vida espiritual? É nós levantarmos da nossa cama, agradecer a Deus em primeiro lugar, orar, fazer oração, ajoelhar, fazer oração, agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Deus pelo café da manhã, agradecer a Deus pelo almoço, pelo alimento que Ele nos dá. Aí você está se perguntando, se eu não sou fiel a Deus em dízimo, Deus há de nos alimentar? Ele nos alimenta. Ele nos abençoa. Porque não é só no dízimo que Ele nos abençoa. Em várias partes das nossas vidas, em várias partes das nossas áreas, Ele nos abençoa. Mas nós, que
estando perante a palavra, nós temos que viver na obediência da palavra, o que diz a palavra. Nós temos que ouvir e obedecer. Não adianta eu estar aqui diante da palavra do Senhor, estar aqui pregando, falando dessa passagem do Senhor sobre Paulo, mas eu não viver. Não adianta eu estar aqui com a palavra do Senhor, mas eu não viver a palavra, não ouvir a palavra. O que Deus tem a me dizer. Não adianta eu simplesmente pegar aqui a palavra do Senhor e falar da vida de José, sendo que eu não vivo a palavra. Não adianta eu pegar aqui um versículo bíblico aqui, falar da vida de Moisés e não viver aquilo. Eu tenho que estar com a palavra, eu tenho que estar na obediência, eu tenho que viver a palavra, para que a minha vida viva em santidade, para que a minha vida espiritual fique forte na rocha. O que é a rocha? É a fé. Crer cada vez mais, a cada dia, a cada momento, a cada segundo da nossa vida, viver a palavra. Por isso que Deus fala para Paulo: não temas, pelo contrário, fala e não te cale. Nós não podemos calar a nossa voz perante a palavra. Nós temos que sempre alimentar da palavra. Nós temos que sempre transmitir a palavra, levar a palavra. Por mais que as pessoas criticam, por mais que as pessoas não querem ouvir a Deus, por mais que as pessoas não querem ouvir a palavra, mas Deus fala para nós não nos calar, continuar levando a palavra, continuar pregando a palavra, começando a louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Nós temos que ser fiel a Deus, porque Deus é fiel a nós. Deus sempre é fiel a nós. Deus sempre nos dá sabedoria perante a tua palavra. Quando Deus fala para Paulo: porquanto eu estou contigo, é porque Deus está com você, irmãos. É porque Deus está contigo. Seja no meio das tribulações, seja no meio das dificuldades, Deus está com você. Paulo foi perseguido. Mesmo ele sendo perseguido, ele não parou. Ele continuou levando a palavra para o mundo inteiro. Continuou evangelizando. Continuou levando a palavra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque ele pegou amor da palavra. O amor entrou nele. E esse amor foi trabalhando com ele, foi caminhando com ele. O amor de Deus e o amor de Paulo pela palavra juntaram junto. E não separaram mais. É isso que o nosso Pai Celestial quer de nós. É que o amor de Deus entra nos nossos corações e que nós ama a palavra dele, para quanto o amor se junta um aos outros, esse amor caminha. O amor verdadeiro caminha com a gente. Coloca a palavra do Senhor como a vida de Paulo. Examine as Escrituras. Prevaleça na palavra do Senhor. Para você observar ao seu redor como está a sua vida ao teu redor. Aí você pega essa história de Paulo. Paulo, que era chamado de Saulo, perseguia os cristãos. E nós somos cristãos. Você que também que é cristão, coloca essa vida de Paulo. Paulo, seguidor cristão. Saulo, seguidor cristão. Transformou-se em Paulo, servo do Senhor. Saulo
o não cristão, o perseguidor. Paulo, cristão, perseguido. Coloca Saulo, que nos perseguia, e Paulo, que agora era perseguido. Mas passou a amar a palavra. Mesmo sendo perseguido, ele continuou levando a palavra. Ele nunca se calou, porque ele obedeceu o que Deus falou para ele. Ele obedeceu o que Deus passou para ele. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aí aonde você mora, onde você está nesse momento, há muito povo de Deus precisando ouvir palavras. Há muito filho de Deus precisando ouvir palavras de conforto, de palavras de paz. Aí na sua cidade, Deus quer te usar para salvar aquelas vidas que estão perdidas, para levar palavras de conforto àqueles que estão com o coração angustiado, para levar a palavra do Senhor para aqueles que estão desempregados, que estão precisando de emprego, precisando de trabalho. Aí na sua cidade, há muito povo precisando ouvir a palavra do Senhor. Há muito povo precisando ouvir uma pregação de palavra de conforto. Precisando ouvir o amor de Deus por eles. Nós que somos chamados, nós que fomos escolhidos, nós não podemos nos calar. Nós temos que fazer que nem Paulo. Transmitir a palavra do Senhor. Levar a palavra do Senhor. Deus está falando agora para nós. Agora não é nem para Paulo mais, agora é para nós. Deus está falando para nós. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aqui mesmo onde eu moro, nessa cidade onde eu moro, muito povo aqui nessa cidade precisando de ouvir uma palavra. Agora vai eu ficar trancado dentro da minha casa, não sair para a rua, não levar a palavra de Deus. Aí um filho de Deus lá fora morre, aí quem vai pagar alto preço sou eu. É eu que vou pagar o preço. Porque nós temos autoridade para curá-lo. Nós temos autoridade para repreender o mal. Mas só que Jesus diz, eu dou autoridade. Mas essa autoridade você vai falar em meu nome. Sabe o que ele falou? Para que nós não ficamos com privilégio. Para que nós não fiquemos orgulhosos. Aí ele diz para nós falar nessa autoridade, mas no nome dele. Porque se a gente usar a nossa autoridade sem o nome dele, você não vai ser curado. Você não vai salvar ninguém. Você tem que usar a sua autoridade, mas no nome do Senhor. Amém, irmãos? Então essa autoridade que nós temos é a mesma autoridade que Paulo tinha. Então nós temos que deixar o Espírito Santo nos usar. E o que é deixar o Espírito Santo nos usar? É nós viver na obediência da palavra. Nós sempre buscar a presença do Espírito Santo. A gente temos que aprender, não ficar buscando bens materiais. A gente tem que procurar aprender a buscar mais a vida nossa espiritual, primeiramente. Quando a gente começa a buscar a vida espiritual, crescer a nossa vida espiritual, aí Deus nos dá o que a gente quer. Se você quer assim um trabalho, mas para você conseguir esse trabalho, para que Deus abra a porta de emprego para você, você tem que viver na obediência. Primeiramente você tem que encher a sua vida espiritual para te dar sabedoria
para que Deus abra a porta de emprego. Vamos supor se eu quero uma porta de emprego hoje. Preciso de uma porta de emprego, de trabalho. Estou parado. Mas eu não busco a Deus, eu não encho a minha vida espiritual, começo a ficar me preocupando. Começo a encher a minha mente cheio de preocupação. Aí depois que eu vou lembrar de fazer oração, de buscar primeiro a Deus. Deus abre a porta de emprego. Mas só que primeiramente você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Você tem que buscar primeiro a sabedoria na palavra de Deus. Você não pode ficar martelando a sua mente. Não pode trazer as preocupações na sua mente. Você não pode deixar que o inimigo invade a tua mente e fale para você que você não consegue. Nós somos filhos de Deus. Nós temos essa autoridade que o nosso Pai Celestial nos dá em oração. Você que não levanta de manhã, não faz a oração de manhã, já levanta com tudo na cama, não ajoelha, não dobra o joelho, só fala o Pai Nosso, mas não faz aquela oração forte para que Deus repreenda o devorador, para que Deus repreende o devorador. Passa a fazer isso, irmãos. Passa a fazer uma oração para repreender o devorador. Depois que ser repreendido o devorador, aí a sua vida vai ser muito ótima. A vida sua espiritual vai crescer cada vez mais. Aí Deus vai e abre a porta de emprego, de trabalho. Não coloca coisas negativas na mente, que tá difícil, por causa desse negócio de pandemia, por causa dessas coisas tudo, que não abre a porta de emprego, que não tem ninguém que vai abrir a porta de emprego, que ninguém não vai trabalhar no meio dessa pandemia. Ah, sim, Deus há de abrir a porta de emprego no meio dessa pandemia. Mas você não pode colocar na sua mente que você não consegue. Você não pode colocar na sua mente que você não vai conseguir trabalhar, que você não vai conseguir arrumar trabalho. Busca primeiramente sabedoria na palavra do Senhor. Busca primeiramente santificar a sua vida espiritual dentro da palavra. Primeiramente. Obedece a palavra do Senhor. Busca primeiramente o reino de Deus. Se você fazer isso, irmãos, eu tenho certeza que porta de emprego vai abrir, que você que está em coração triste, coração angustiado, Deus vai tirar essa angústia do seu coração. Deus vai repreender o devorador. Deus faz maravilhas na nossa vida. Mas temos que aprender a viver na obediência da palavra. Então, irmãos, a palavra de hoje, que fica ali em Atos capítulo 18, versículo 9 ao 10. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará te fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E ali Paulo começou a pregar a palavra, pregar o evangelho, falar do amor de Deus sobre a vida dele, começou a dar o testemunho da vida dele, como Deus usou ele, como Deus trabalhou na vida dele. E ali foi grandes obras na vida de Paulo. Pega essa história, essa passagem de Saulo, que era o perseguidor, e agora Paulo, o perseguido. Vai examinando essa passagem, coloca no seu coração. Amém? Que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida, que o Espírito Santo venha transformar a sua vida cada vez mais. Amém, irmãos? Agora eu vou fazer uma oração para os irmãos, que os irmãos vivam na fé, pratica a oração, coloca a tua fé em prática e vamos orar.
Amém? Pai querido, Pai amado, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, estou aqui, Senhor, perante, Senhor, os teus filhos queridos, teus filhos amados. Senhor, venha, Senhor, repreender todo mal, toda alma, toda a vida espiritual, Senhor. Preenche, Pai, a vida dos teus filhos queridos, teus filhos amados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te entrego, Pai, nas tuas mãos, cada filho teu, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, preencher, Pai, a vida deles, Pai. Que o Senhor abra, Senhor, portas de emprego, Pai, para cada filho teu. E que em nome do Pai, que em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém. E graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois é o teu reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus venha abençoar cada vez mais a sua vida, irmãos. Glória, glória, glória. Santo, santo, santo é o teu nome. Louvado seja o Senhor. Preenche a sua vida espiritual. Enche a tua vida, irmãos. Amém? Que Deus abençoe todos. E um bom começo de tarde. E um Feliz Natal a todos.